Fala, galerinha! Vamos começar agora a nossa segunda live do curso Clube das Criptos, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre os níveis 3 e 4, né? Na live passada, a gente falou sobre o nível 1 e 2, fez uma breve explicação de como é que seriam as lives, né? Falou sobre esses temas também, falou um pouco sobre o mercado, como é que estava o mercado atualmente. Agora a gente vai tocar no resto dos níveis, tá? Partindo para o nível 3 e 4, que foi o que eu já liberei para vocês no curso. Então, terminando aqui, amanhã eu já começo a liberar o nível 5 para vocês, que vai ser o tema da nossa próxima live, né? Então, vou liberar só o nível 5 e na outra semana, no final da nossa próxima live, né, na terça-feira, eu libero o nível 6 para a gente fechar o curso e faça a live depois, no final da semana, né, na outra segunda. Então, vamos lá. Estou aqui com meu caderninho para a gente não esquecer de nada do que a gente vai falar, né? Então, vamos lá. Nível 3 e 4. Começando para o nível 3 e 4, o que é que a gente fala no nível 3? Perfil do investidor. E a gente tem que entender qual é a importância do perfil do investidor antes da gente começar a investir. Eu já falo muito para vocês no curso, mas não custa nada repetir aqui, falar para vocês ao vivo. Se alguém quiser até tirar dúvida aí, manda aqui no grupo, se tiver aqui ao vivo. Ou então, manda lá no grupo do Telegram, né? Depois. A gente conversa lá, não tem problema não. Então, seguinte, por que é importante a gente saber o nosso perfil antes de começar a investir? Porque, por exemplo, eu quando comecei a investir, não sabia que eu estava começando a investir como um cara um pouco mais moderado, conservador para moderado. Então, eu queria arriscar um pouco no mercado, eu não sabia como funcionava, né? Então, por isso que eu ainda era mais conservador, não sabia como funcionava, não estudei o suficiente para começar a investir, mas eu comecei a investir de uma forma arrojada. Então, eu precisava ter feito o quê? Começar a comprar criptomoedas, guardado devagarzinho, e investindo aos poucos, e depois ir acumulando cada vez mais essas moedas sem fazer nenhum tipo de negociação ou de operação arriscada. O que é que eu fiz? Eu fiz operação arriscada. Eu fui comprar e vender criptoativos, fazer o day trade, né? Que, inclusive, a gente vai já falar sobre isso também. Então, eu entrei no mercado de uma forma completamente errada, né? O erro que eu falo para vocês, né? O erro que eu cometi lá no começo é o que eu não quero que vocês cometam, né? É evitar vocês de cometerem os mesmos erros que eu cometi. Então lá, quando eu comecei a investir, eu falava sobre, e eu começava a fazer negociação de criptoativos, eu não sabia o que é que eu estava fazendo. Mas que eu tenha feito o curso de day trade, né? Sabia como é que funcionava, sabia analisar um gráfico, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, nem o quanto eu deveria arriscar, nem qual percentual eu deveria só guardar na minha carteira. Não, eu simplesmente investia tudo, investia assim, né? Fazia o day trade de 100% do meu capital que tinha lá. Então, passei um ano tentando fazer o day trade com ganhos mínimos, só que no montante, né, do tempo, com perdas muito grandes. Então, perdi muito dinheiro nesse um ano achando que a forma certa de investir era fazendo day trade, até que eu vi que não era essa melhor forma nem voltada para nem era a melhor forma e nem era a melhor forma voltada para mim, né? A melhor forma realmente era de fazer o buy and hold, comprar os criptoativos e guardar esses criptoativos por longo prazo. Então, quando eu comecei a identificar que eu era mais voltado para o perfil moderado, na época eu não sabia nem que existia o perfil também. Eu nem sabia que existia, né? Então, como eu comecei a investir errado, né? E não sabia que existia esses perfis, eu comecei completamente errado. Mas quando eu vi que eu era um cara mais moderado para conservador, mais conservador para moderado, e comecei a guardar mais criptoativos e acumular, pensando no longo prazo, foi que começou a dar certo realmente a minha carteira e eu comecei a ganhar dinheiro. Tanto que no ano seguinte, só fazendo compra de criptoativo e deixando ele parado na minha carteira, eu consegui recuperar a perda do ano anterior. É lógico que se eu tivesse começado, se eu tivesse só comprado, feito a estratégia certa para o meu perfil, né? Desde o começo, eu ia ter muito mais dinheiro. Mas, infelizmente, né, eu comecei errando, né? Precisei errar dessa forma para poder aprender a fazer a forma certa, né? Montar uma metodologia que funcionasse para mim e também depois, a posteriori, né, funcionasse para os meus clientes, né, para os meus amigos que eu gostava de ajudar a investir. Então, o perfil é importante porque antes de você entrar no mercado, você tem que saber até qual é a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar. Então, digamos que você tem um patrimônio aí de R$ 100,
e você vai investir nesse mercado R$ 100, é tudo que você tem, você vai investir R$ 100, às vezes você não vai fazer isso, né? E o recomendável é que você nem faça isso. É que você identifique qual é o seu perfil e veja, eu tenho R$ 100, se eu for um cara conservador, eu vou investir só uma pequena parte desse dinheiro, vai ser só 10%. Então, eu vou pegar R$ 10 do meu dinheiro e vou investir nesse mercado e os outros 90 eu vou guardar, os outros 90 eu vou guardar, ou então fazer outra coisa, dar outro destino para esse dinheiro, né? Gastar de uma forma diferente. Mas o 10% eu vou investir dessa forma. O que é que eu fiz? Eu peguei 100% do dinheiro que eu tinha e investia e achava que era o certo e arriscava, ainda investia de forma muito arriscada, né? Então, até na hora de você ser conservador, você vai ter que saber também o que é que você vai estar fazendo, né? Comprar, você é conservador, mas você vai botar só 10% e você vai fazer 10% o quê? Você vai fazer o trade com 10% do seu dinheiro ou você vai fazer o buy and hold ou stake desses seus criptoativos com esses 10% do dinheiro que você vai estar colocando no mercado? Isso também tem que ser levado em consideração. Então, aprender o seu perfil vai lhe poupar de ter sustos no mercado, coisa que eu não me poupei, né? Não tinha ninguém para me ajudar a me poupar. Então, você entrando no mercado como um cara conservador, investindo 100% do seu patrimônio, achando que essa é a forma certa de investir, arriscando mais do que você deveria, você vai se assustar muito em caso de queda de alguma criptomoeda que você investiu. Então, é arriscado. Se você for um cara moderado, você vai saber um pouco mais do que é está acontecendo com o mercado e você também vai aguentar um pouco mais a volatilidade, a talvez uma queda um pouco maior. E se for arrojado, você já sabe o que está fazendo, né? E vai arriscar uma parte de patrimônio, né, maior do que os outros dois, né? Então você sabe o que está fazendo, vai arriscar mais para poder ganhar mais. É mais ou menos assim como a gente entende o perfil do investidor. Mas vocês têm que primeiro identificar qual é o perfil de vocês. Será que eu estou disposto a investir tudo o que eu tenho, a arcar com esse prejuízo de perder, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000 reais que eu guardei durante o ano inteiro, investindo aqui no mercado de criptomoedas, podendo possivelmente ter algum lucro, mas tendo mais risco de perder, porque geralmente é isso que acontece. Então, cuidado, beleza? Perfil do investidor, né? A importância. E aí vamos agora para o day trade, né? Voltar a falar sobre day trade, voltar não, seguir falando do day trade, swing trade e buy and hold, né? Então, quando eu comecei a investir, eu achava que a forma certa de investir era fazendo day trade, comprando e vendendo criptoativos de forma rápida, né? Pensando no curto prazo. Coisa que eu estava redondamente enganado. Achava que era essa a forma certa, achava que essa, inclusive, era a única forma de se investir, era você só ganhava dinheiro se você comprasse e vendesse criptoativos ou qualquer outro tipo de ativo, ação, sei lá. Eu achava realmente que era dessa forma, porque eu não tinha um professor, né? Como eu falei para vocês, eu entrei na economia só depois que eu fui aprender como é que fazia isso. E na faculdade, inclusive, eu nem peguei assim a fundo esse conhecimento de mercado, porque lá não tinha muito, não tem muito. A faculdade de economia é mais voltada para visão acadêmica, né? Então você vai aprender a ser professor, não vai aprender a ser investidor, bancário, alguma coisa assim. Você vai aprender a ser professor. Muito voltada ainda para a academia. Então, eu tive que fazer cursos fora, fiz curso pelo Hotmart, do Bruno Perini, fiz um curso aí de day trade, né, como eu já tinha falado para vocês. Então, eu fui, e alguns cursos grátis também. Então, fiz alguns cursos aí para me balizar, né, para eu saber o que é que eu estou fazendo no mercado, o que é que eu devo fazer, por onde eu devo seguir e quais são as melhores decisões que eu poderia tomar pensando no meu patrimônio e na multiplicação desse dinheiro, né? Então foi aí que eu comecei a realmente aprender a investir. Eu já estava fazendo, porque eu já estava fazendo buy and hold, né? Porque eu já tinha aprendido na prática, né? Apanhando, que eu deveria mais guardar criptoativos e acumular eles e não fazer o day trade. Mas depois que eu entrei na economia e fiz os outros cursos, né, que eu aprendi que isso é uma forma muito comum de se investir, é a forma mais segura de se investir. Então eu só ajustei o que eu estava fazendo para pensar numa forma melhor ainda de fazer o buy and hold, né? Comprar, fazer stake, guardar esses criptoativos de uma forma que ele vai me dar juros compostos, fazer renda passiva, tudo isso aí. Então eu fazia o day trade, que era a forma mais arriscada que tem de se investir. O swing trade eu já fiz também, pensava um pouco mais no longo prazo, eu ainda faço, penso um pouco mais no longo prazo, assim, você vai fazer investimentos e análise de meses a ano, então,
de meses a 1 ano ou mais tempo, né? Que você vai investir nesse mercado pensando que você vai ter um lucro no curto prazo, no médio prazo, e depois você vai sair e procurar outros investimentos para você ter lucros também. Em moedas que são de característica de médio prazo. Por exemplo, a Solana, que é uma que tem no curso, que vocês vão ver no módulo 5, que é o próximo módulo que a gente vai colocar. A gente vai fazer análise sobre essa moeda. Então, já vou falar aqui. Ela é uma moeda de característica de médio prazo. Então, por quê? Né? Vocês vão ver no curso, eu não vou falar não. É uma moeda de característica de médio prazo. Então, eu fazendo investimento nessa moeda, eu tenho que levar em consideração que ela vai se valorizar, assim, possivelmente, né, no médio prazo, em meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois eu tenho que sair desse meu investimento, porque ele provavelmente, possivelmente também, atingiu o pico máximo de valorização dele. Caso ele continue se valorizando, eu vou sempre fazendo reanálises desse investimento, né? Mensalmente, praticamente todo dia eu tenho que fazer, porque eu tenho meus outros clientes que eu tenho que fazer essas análises deles também. Então, eu faço essas análises para poder identificar se ainda vale a pena continuar investindo e segurando esse criptoativo por mais tempo, beleza? Então, a gente vai pensando no longo prazo e aí entra no buy and hold. O que é o buy and hold que eu falei para vocês? Você buy significa comprar e o and hold é e segurar, comprar e segurar. Então é você comprar criptoativos ou ações e você segurar isso pelo maior tempo possível. Quando você identifica, a gente vai aprender a identificar no próximo módulo, né? A partir de amanhã vocês já vão ver essas aulas. Identificar bons investimentos de longo prazo, que têm características de valorização de longo prazo, que é o que vocês vão ver também na próxima aula, no próximo nível, eu invisto nessas criptomoedas, faço reanálises semanal, fico pegando notícias sempre dessas moedas para poder ver se ela ainda tem, os fundamentos dessa moeda ainda estão valendo a pena de investir nela. E deixa esse investimento por muito tempo. Como eu falei para vocês, o meu maior investimento que eu tenho até hoje é o Bitcoin, que eu estou segurando as criptomoedas que eu tenho desde lá de 2017. Então faz bastante tempo, né? O Bitcoin teve uma subida grande naquele ano, fechou o ano em quase 20 mil dólares, depois teve uma queda e despencou para 4 mil dólares, inclusive chegou a 3 na pandemia, né? Chegou a 3 mil dólares na pandemia. Então foi subiu muito rapidamente e caiu muito e passou muito tempo lá embaixo. Depois voltou a se recuperar e subiu, bateu uma máxima e agora está em 40 mil dólares, né? Então, ele recuperou da valorização dele. Mesmo que eu tivesse segurado esse investimento e amargado a queda, né, que eu tinha amargado lá naquela época, eu ainda teria bem mais dinheiro agora. Então, eu investi, né, e segurei, né? Então, investir pensando no longo prazo. Identificou uma moeda interessante de longo prazo, é comprar ela, segurar ela pelo máximo de tempo que você conseguir, pensando no longo prazo, na valorização exponencial lá na frente. Então, é comprar, segurar o máximo que der. Não vender esses criptoativos, não fazer o day trade, porque a maior probabilidade é de que você perca dinheiro e não que ganhe fazendo o day trade, né? Continuando. A gente fala também nesse módulo sobre as corretoras, né? Então, eu quero falar para vocês principalmente por que a Binance. Essa live vai ser mais rápida, tá? Por que a Binance, né? A Binance, ela tem a maior quantidade no mercado, né, de produtos de investimento. Então, você vai conseguir fazer o stake, você vai conseguir fazer o liquid swap, você vai conseguir fazer liquidity pools, que eu vou falar no curso. Você vai conseguir, que a gente falou, né, no curso, inclusive, você vai conseguir fazer também o swap farming, fazer poupança, ganhar juros compostos, ganhar no curto espaço de tempo, em 10 dias de investimento, fazendo 60 dias, fazendo 2 anos, participar de leilão da Polkadot ou de leilão de outras moedas. Então, é tanto produto que tem para você investir né, na Binance que não vale tanto a pena você começar a investir em outras corretoras, porque você vai meio que perder tempo nessas outras corretoras, a não ser que você queira comprar uma moeda específica que não tenha na Binance. Aí é realmente inteligente e aí vale a pena você fazer uma conta em outra corretora para começar a investir dessa forma. Se não, comece logo na Binance e vai investindo lá devagarzinho, aprendendo como é que você utiliza a plataforma. Inclusive, a gente tem um módulo que eu ensino vocês aí, tintim por tintim, o que é cada coisa lá na Binance, né? Explica o que é cada pontinho que tem lá, tudo. Então, começar a investir lá, porque depois que você pegar o jeito e começar a
procurar novas formas de investimento, tipo stake, as outras formas de investimento, você já vai estar no melhor lugar que tem no mercado. Então, por isso que eu falo tanto bem na Binance, por isso que eu falei no curso da Binance para você abrir uma conta lá também e você investir utilizando a Binance, né? Porque lá realmente é mais interessante para começar a investir. Então, pensando na Binance e pulando agora para os erros, né? Erros que muita gente gosta de cometer, né? Comete, e como eu já cometi, né, também, entrei desavisado no mercado, não tinha ninguém para me ajudar a investir, então eu não sabia qual era a forma certa, nem qual o caminho eu deveria seguir. Então, alguns erros que eu identifiquei no mercado, principalmente quando eu comecei, foi a falta de informação. Então, a falta de informação no mercado, na época não tinha muita informação para gente que queria começar a investir. Hoje tem muitos sites que lhe ensinam de graça a investir, tem muitos sites que lhe dão dicas de investimento, que dão notícias do mercado de criptomoedas. Naquela época não tinha quase nada, quase nenhum aqui no Brasil, e as que tinham fora eram muito pequenas. Então era bem difícil de investir realmente. Você tinha que beber da fonte, indo no Reddit, em alguns fóruns assim bem fechados, para poder você procurar algum tipo de informação sobre a moeda que você queria investir. Então era bem difícil. Naquela época também não tinha investimentos de stake, de poupança, de renda passiva. Não tinha esse tipo de investimento, porque isso foi uma metodologia, um produto, né, criado porque para facilitar a circulação de criptomoedas nas plataformas de negociação, porque os traders gostavam de investir, fazer a negociação, né, e essa é a forma que a corretora mais ganha dinheiro, né, o trade, é o day trade, e como não tinha liquidez, como tinha muita gente que estava só comprando e guardando essas criptomoedas, né? Não era todo mundo que fazia o trade, mas tinha muita gente só guardando essas criptomoedas e não tinha circulação no mercado. Então eles fizeram o quê? Vamos ofertar uns juros em cima desse dinheiro que o pessoal tem, para que eles ofertem parte dessas criptomoedas para a gente usar como circulação no mercado, para o day trade funcionar, né? Quando eu comprar e vender uma moeda, eu ter circulação no mercado, liquidez para eu realmente efetivar, realizar a compra e a venda da moeda. E a gente vai dar uns juros em cima para esse pessoal para incentivar que eles realmente façam isso. E aí realmente deu muito certo. Muita gente hoje faz stake, até day trader gosta também, faz também investimentos em stake, porque você vai ganhar de duas formas, né? Você vai ganhar além da valorização da moeda no longo prazo, né? Ela se valorizando conforme o dia vai passando. Você ganha também juros em cima daquela moeda que você tem. Então, você vai deixar ela parada na sua conta e você, mesmo que ela não se valorize, que ela fique no 0 a 0 ali, ela fique estável, você vai ganhar juros e vai ganhar mais moedinhas em cima, vai acumular cada vez mais moedas daquela. Então, é realmente bem legal, realmente bem interessante. E foi uma sacada de mestre, uma jogada de mestre aí do pessoal que estava precisando de circulação no mercado. Então, foi muito bom. E outra coisa, ganância, né? Quando eu comecei a investir, eu não tinha informação para começar a investir. E eu também achava que eu ia ficar rico do dia para a noite, porque já tinha acontecido isso com outras pessoas, né? Então eu tinha que fazer o day trade, ter uma rentabilidade todo mês, uma valorização, né? Um lucro todo dia, né? Eu deveria ter um lucro todo dia, já estipulando que daqui a um tempo, aquele acúmulo que eu ia ter de capital, eu ia ganhar não sei quantos milhões aí depois no tempo. Só que na realidade é muito mais difícil do que a fantasia, né? É muito mais assustadora do que a fantasia, né? A gente apanha muito do mercado achando que a gente vai ganhar dinheiro fácil fazendo day trade, quando na verdade você facilmente perde dinheiro fazendo day trade, porque realmente é um negócio muito complicado. E principalmente quando você entra no mercado sem informação e com ganância, achando que você vai sempre ganhar mais, então você começa a investir, aí você faz uma operação, aí você ganha alguns porcentos. Aí você, poxa, eu ganhei. Mas se eu tivesse investido tudo que eu tenho nessa porcentagem aqui e esperado o tempo máximo para poder ganhar mais dinheiro, eu teria ganhado 100% do investimento que eu fiz. Da próxima vez eu vou fazer dessa forma. Aí você vai lá e faz, só que ele não chega a 100%. Às vezes ele não chega nem perto disso. Às vezes quando você compra, ele faz cair. Por mais bem feita a análise que você tenha feito. Isso acontece. Então a gente faz a análise, eu vou ensinar a fazer a análise técnica fundamentalista para vocês, para que vocês identifiquem, façam um cruzamento de dados, né? Identifiquem bons investimentos de longo prazo e não de curto prazo.
Então, é para a gente fazer o cruzamento de dados realmente. A análise fundamentalista vai me dizer uma coisa, a análise técnica vai me dizer outra, e quando eu junto essas duas análises, elas vão me dar uma informação muito mais precisa do futuro daquela criptomoeda. Então, é mais interessante investir nessas moedas que as duas moedas se completam, dizendo tanto a técnica como a fundamentalista que essa moeda é uma moeda interessante para o longo prazo, para investir nessa moeda, do que investir simplesmente numa moeda que tem uma análise técnica fenomenal, mas não tem nenhum tipo de fundamento. Por exemplo, Dogecoin e Shiba Inu. Não tem nenhum fundamento essas moedas. Mas a análise técnica dessas moedas mostra uma valorização tão grande desses criptoativos que faz qualquer pessoa achar que deve comprar essas moedas. Beleza? Mas uma, é como eu disse, somente uma análise não presta. Você tem que fazer as duas e juntar as informações. Então, tanto também só a análise fundamentalista também não vale muito a pena. Ela é um pouco mais forte do que a técnica, porque se os fundamentos de uma moeda são muito bons, isso pode indicar que mais na frente o gráfico dela possa melhorar. Mas se o gráfico de uma moeda é muito bom, isso não vai indicar que os fundamentos da moeda vão mudar. Se a moeda não tem fundamentos, se ela não presta para nada, se ela não tem nenhuma função de mercado, isso provavelmente não vai mudar, ou se mudar, vai demorar muito para mudar. Beleza? Então, não invista se confiando somente na técnica. Faça o cruzamento dos dados. Então, a ganância acabou me fazendo analisar somente a análise técnica, fazer a análise técnica e achar que uma moeda que estava performando muito bem ia sempre performar muito bem. E aí eu acabei perdendo muito dinheiro por causa disso. Como eu falei para vocês, eu comecei a investir lá em 2017 e o mercado estava muito aquecido, estava se valorizando muito. Subiu muito e depois que abateu 20 mil dólares, quase 20 mil dólares no Bitcoin, ele caiu para 4 mil dólares em alguns meses. Então, e as outras moedas que eu estava investindo, né, nas outras altcoins, caíram inclusive mais do que o Bitcoin. Algumas deixaram de existir. E eu tinha algumas dessas e perdi bastante dinheiro. Então, é muito cuidado, é calma, juntar as análises e pensar no longo prazo. E outra coisa, para a gente finalizar aqui, né? Formas de investimento e eu vou dar algumas informações também sobre o que fazer no momento atual. Então, forma de investimento. Na Binance tem a Liquidity Pool, que eu vou falar no curso, que a gente já falou, né? Farm Swap, que eu já falei também, e o Stake. São 3 formas de investir no mercado. A mais interessante, a que eu faço, é a Stake. A Farm Swap é uma outra forma de investimento que eu queria mostrar para vocês, né? Mas ela das 3 é a menos interessante. Porque você ainda paga algumas taxinhas do mercado. Você acumula as criptomoedas, mas você paga umas taxinhas de outra forma. A Liquidity Pool é uma forma bem interessante de se investir, mas é uma forma um pouco mais arriscada, porque você tem que tirar o dinheiro da sua carteira e colocar no fundo. Então, pode ser que se esse fundo perder esses criptoativos, você não consiga mais recuperar esse dinheiro. Aí é o complicado do investimento. O stake é o melhor porque ele não sai da sua carteira, você ganha um juros menor, logicamente, porque é mais seguro, e você vai fazer investimentos aí de longo prazo, você pode fazer de curto prazo, como eu falei para vocês. Existem investimentos em stake que você consegue fazer por 10 dias, simplesmente. 10 dias de investimento. Você consegue, todo rosa eu tô hoje, né? Você consegue fazer, até o estojo é rosa, olha. Você consegue fazer investimentos de curto prazo, 10 dias, você consegue fazer de médio prazo, 6 meses, você consegue fazer de longo prazo, 2 anos. Então, você consegue pegar vários investimentos no stake, várias formas de investimento. Ele também tem um investimento de stake bloqueado, né, que você investe, você só consegue resgatar quando finaliza o prazo. Você pode resgatar antes, mas você vai perder todos os juros que você acumulou. Então, é melhor investir e deixar. Tem um investimento totalmente líquido que você consegue sacar na hora que você quiser, e aí você vai ficar acumulando criptomoedas, mas ele vai lhe pagar um juros bem menor, mas ainda bem legal, bem interessante de fazer esse investimento. Então, na Binance tem todas as formas de investimento. Então, é bem legal você começar a investir por lá, porque você vai ter todas essas opções de mercado. Agora, o que eu queria finalizar falando para vocês é a gente fechar também a live, porque, como eu falei, né, a live vai ser mais curta hoje mesmo. O mercado atual, ele está mais voltado para o curto prazo. Então, o que fazer nesse momento, né, no mercado de curto prazo, de característica de curto prazo? É fazer aportes semanais
Para quê? Para diminuir o seu preço médio. É o que eu estou fazendo. Tem algumas moedas minhas que eu não consigo fazer preço médio porque elas já se valorizaram tanto que se eu comprar, eu vou estar aumentando o meu preço médio. Como eu já seguro há bastante tempo, né? Tem essa possibilidade aí na carteira. Quando vocês começarem a investir por mais tempo aí, vocês vão ter também essas moedinhas aí nas suas carteiras. Então, fiquem tranquilos. Então, fazer o preço médio. O que é fazer o preço médio? Vamos dar um exemplo. Eu compro uma moeda a $100, R$ 100. Compro uma moeda a R$ 100. Só que a gente sabe que o mercado está volátil agora e com tendência de queda. E para a gente fazer preço médio, né? Característica de curto prazo. Ele vai dar alguns picos de valorização, mas vai dar umas quedas também. Então o mercado cai. E aí ele cai para $90, R$ 90. Aí você compra também a R$ 90. O que é que você fez? Você diminuiu o seu preço médio. Quando for fazer o cálculo de preço médio que você comprou os seus criptoativos, ele vai dar lá soma e divide por 2. Você vai ter como se você tivesse comprado a R$ 95. Beleza? Então é por aí que você faz o preço médio, né? É porque que é importante também você fazer o preço médio, porque fazendo o preço, você vai sempre fazer os aportes, como eu já falei para vocês, né? Mensalmente, no dia estipulado por vocês, e uma quantidade de dinheiro estipulada por vocês também. A gente vai aprender no módulo, no nível 6, a fazer o seu perfil do investidor e também a estipular o percentual de investimento que você vai fazer. Então, paciência. Então, tudo vai ser estipulado por você, decidido por você, quanto você está disposto a perder, né? Como eu falei. E dessa forma você vai acumulando capital e acumulando criptomoedas. Quando essas moedas caem, o que fazer? Eu vendo, eu desisto, o que é que eu faço? Fico desesperado, puxo meus cabelos, já não tenho mais nenhum para puxar. Não, você faz preço médio, compra mais barato. Aí você vai estar tendo a oportunidade de comprar aquela criptomoeda que você já pagou mais caro e você vai pagar menos por aquela moeda. Você vai comprar mais criptoativos com com a mesma quantidade de dinheiro, né? Então você tem R$ 100 para investir numa moeda que custa R$ 100, você vai ter uma moeda. Aí ela cai para R$ 50. Aí você vai investir os mesmos R$ 100 numa moeda que agora vale R$ 50 e você vai comprar duas moedas. E dessa forma você diminui o preço médio, você acumula moedas que você já analisou e já identificou que são moedas interessantes por longo prazo. Diminui o seu preço médio, então vai diminuir a perda, caso até você perca alguma coisa. E quando ele voltar a se recuperar, você vai recuperar aquele seu dinheiro mais rapidamente, porque você comprou, é como se você tivesse comprado num preço mais baixo. Então, fazer preço médio é bem legal, bem interessante, e eu sempre recomendo todo mundo a fazer. Se você identificou moedas interessantes, faça preço médio, compre mais barato. Vá sempre aportando naquelas moedas que você já identificou que são moedas interessantes, beleza? Se você, por acaso, identificar uma outra moeda interessante, aí você faz um aporte separado. Tá? E aí continua fazendo os investimentos e comprando essas moedas. Mas até a diversificação muito grande do seu patrimônio, que a gente também vai ver isso, do seu portfólio, né? Pode ser exagerada e às vezes não vale a pena você fazer uma diversificação muito grande, que você pode perder uma grande oportunidade de ganhar muito no estirão de alguma moeda. Então, eu gosto de sempre indicar para os meus clientes 5 criptoativos para começar a investir. Então, começa comprando só 5, faz uma carteira com 5 criptomoedas. Beleza? A gente vê isso no curso, no módulo, no nível 6. E aportes semanais. Por que agora aportes semanais e não aportes mensais? Porque o aporte semanal no atual momento, que é um atual momento de curto prazo, ele vai ser um pouco mais fiel, porque ninguém sabe até quando essa queda vai durar, ou a estabilidade do mercado vai durar, né? Quando é que ele vai voltar a se recuperar? Ninguém sabe. Então você divide mais os seus aportes e você aporta semanalmente, compra um pouquinho, semanalmente, compra um pouquinho. Então, digamos que você investe R$ 500, R$ 400 no mês. Aí você faz o quê? Você vai investir semanal. Então, você continua investindo os seus R$ 400 no mês, só que você vai fazer agora aportes semanais. Toda semana, R$ 100, beleza? Aí fecha as 4 semanas do mês, investindo R$ 400, R$ 100 por semana. Então, você vai dividindo e vai comprando mais na média, beleza? Eu falei para vocês na última live que eu ia colocar um vídeo sobre o comprar regularmente sem vender, né? E eu esqueci de botar, mas hoje eu me lembrei, hoje eu vou botar.
Então, é isso que a gente tem que fazer agora no mercado. É isso que eu estou fazendo no mercado. A gente fazer aportes semanais, comprar e não se preocupar com a volatilidade. Continue investindo, porque a gente já identificou moedas que são interessantes. Por exemplo, na minha carteira tem Bitcoin, na minha carteira tem Solana, na minha carteira tem Polkadot, na minha carteira tem... Não tem mais Ethereum, mas tem... qual é a outra moeda de curto prazo que tem? Gala Coin. Então, essas moedas que tem na minha carteira, o que é que eu estou fazendo? Eu continuo investindo semanalmente e comprando os aportes devagarzinho para poder ir multiplicando essas moedas e também diminuindo o preço médio que eu investi. Por quê? Porque quando elas começarem a se recuperar, a gente sabe que o mercado vai se recuperar, porque essas quedas já aconteceram inúmeras vezes no mercado de criptomoedas, inclusive essa queda é uma queda pequena, que é os 57% sim, no mercado, né? Mas a gente já teve quedas de mais de 95%. Então, para a gente que já investe há muito tempo, para eu que já invisto há muito tempo, essa queda é uma queda bem tranquila, realmente, de aguentar. Então, se você está entrando no mercado e vai já se deparar com quedas grandes como essa, assim, 50%, né, que é queda grande, 50%, você vai investir pouco, para depois você ir pegando, ficando cascudo, né, aprendendo a investir e colocando um pouco mais de patrimônio, um pouco mais de investimento e aporte um pouco maiores nas suas criptomoedas, beleza? Então é isso. Essa é a live de hoje, era isso que eu queria conversar com vocês. Quando a gente for conversar na nossa próxima reunião, na segunda-feira, a gente vai falar sobre o módulo 5. E no módulo 5, deixa eu abrir aqui, porque eu já abri aqui para a gente ver o que é que a gente vai falar, né? Nós vamos falar sobre análises de criptomoedas. Então, eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês o que é análise de uma criptomoeda, o que é análise fundamentalista, o que é análise técnica. Vou esclarecer algumas dúvidas para vocês. E a gente vai entrar no mercado fazendo análise fundamentalista de 3 criptomoedas, Bitcoin, Solana e Sandbox, e fazendo também análise técnica dessas 3 moedas. Então, análise técnica e análise fundamentalista dessas 3 moedas, para quê? Por que só dessas 3, né? Porque eu quero mostrar para vocês como é que faz o cruzamento dos dados dessas informações. Então, a gente faz o cruzamento do dado, eu mostro para vocês como é que é. A gente vai aprender a fazer isso de uma forma bem simples. A gente vai ver também como encontrar moedas, né? Como é que eu faço para identificar novas moedas no mercado e fazer análise dessas novas moedas, identificar quais são as boas oportunidades que tem no mercado antes delas estourarem. Então, eu também mostro isso para vocês no nosso próximo módulo, beleza? E a gente vai conversar sobre isso na nossa próxima reunião. Por que na nossa próxima reunião a gente vai falar só sobre um módulo, né? Só sobre um nível, o nível 5? Porque é muita informação para eu deixar, eu juntar o módulo 5 e o 6. Então, a gente aprende a fazer análise, eu explico para vocês como é que é, eu dou as dicas para vocês, eu provavelmente vou mostrar minha tela aqui para vocês, para a gente fazer uma análise ao vivo. Então, e depois, na live 4, a gente fala só sobre o nível 6, que é como montar a carteira, como fazer o seu perfil de investidor, como gerir os riscos, né, e pensar nos ciclos de mercado. Então, é um assunto muito denso para a gente resumir e falar só numa live sobre essas duas coisas. Então, não, a gente vai fazer separadinho. Próxima live, nível 5, e a última live, nível 6, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se tiver qualquer dúvida, já que tem pouca gente aqui na live, né? Já que, na verdade, não tem ninguém agora no final, manda lá no grupo, beleza? Que eu respondo para vocês. Então, qualquer dúvida, manda no grupo que eu respondo assim que eu ver, beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Um beijo. E até segunda que vem.